Olá, galerinha, tudo bem? Hoje, na nossa aula de produção textual, nós estudaremos tipos de introdução, ok? Contudo, antes de iniciarmos o assunto, eu gostaria de relembrar como se estrutura o texto dissertativo argumentativo. E eu estou falando da redação do Enem, combinado assim? Então, nós temos a introdução. Na introdução, nós temos uma tese, desenvolvimento, em que eu apresento argumentos para defender a tese, e em seguida a conclusão. No Enem, nós já sabemos que eles pedem uma intervenção. Estudaremos detalhadamente a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Combinado? Então, a introdução, gente, é o primeiro parágrafo, certo? Do texto dissertativo argumentativo, ou pouco mais. Alguns produtores utilizam o primeiro e o segundo parágrafo. Mas como nós estamos pensando no Enem, vamos deixar apenas um parágrafo combinado? E nela nós apresentamos o tema ao leitor, o tema proposto, e também a tese. Ele diz aqui em geral, mas nós precisamos, certo, deixar explícita essa tese. É, um detalhe, eu gostaria de frisar que, além disso, a introdução é considerada a parte mais importante, por quê? Porque ela vai fazer o quê? Ela vai estabelecer o primeiro contato com o leitor. Então, dependendo da introdução, vocês já imaginaram? É o primeiro contato, é assim, a porta, tá? E, além disso, ela é fundamental também porque ela vai indicar o percurso analítico escolhido pelo produtor para tratar do tema abordado, certo? A estrutura, então, vocês pensem em um parágrafo entre 5 a 7 linhas, combinado? E eu trouxe essa fórmulazinha aqui, ó. Introdução é igual a contextualização e mais a tese. Então, os tipos de introdução, eu poderia chamar também de tipos de contextualização. Qual qual foi o tipo de contextualização, qual é o tipo de contextualização que eu posso escolher para iniciar a minha redação. Combinado assim? Além da contextualização e a tese, às vezes o autor também usa uma pré-tese. Na nossa próxima aula estudaremos esse assunto, tá? O assunto tese, tipos de tese. Continuando então, depois da introdução, eu apresento a vocês alguns tipos de introdução, não trouxe todos, certo? Seria impossível. A narração ficcional, a antecipação da conclusão, resgate histórico, dados, citação, definição, comparação e descrição de cena. Então, eu trouxe estes tipos. De repente, vocês já conhecem outros. Ótimo. Quanto mais, melhor, não é assim? Então, vamos para a narração não ficcional. Ó, observem que o produtor narrou, ele vai aqui, ele narrou um acontecimento para representar a problematização elaborada por ele, certo? Gente, nesse caso é necessário prestar atenção aos detalhes, certo? Visto que você evidenciará o seu posicionamento aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos ler primeiro. Narração não ficcional. Exemplo. O ano de 1997 foi marcado pela expansão da informática no país. Realizaram-se as mais importantes feiras do mundo, apresentando novidades que deslumbraram os brasileiros. Os mais ávidos de atualizar-se transformaram-se em presas definitivas de um dos mercados mais lucrativos do planeta. Vejam que ele já evidencia qual é a posição dele em relação ao tema, certo? Por isso que os detalhes são importantes, certo? Prestar atenção aos detalhes. Uma tossidinha aqui, certo? Não estou com coronavírus, foi uma tossidinha apenas. É, outra coisa, vocês precisam garantir a veracidade do que vocês trouxeram, certo? Dessa narrativa, perdão, ficcional. Eu coloquei aqui não ficcional, mas está errado, é ficcional.
Eu irei ajeitar, certo, gente? Por favor, perdoe-me. É narra... Perdão, tá certo. Narração não ficcional. O próximo exemplo que é narração ficcional. Né? É, após ele contextualizar com essa narração não ficcional, não é? Ele apresenta a tese. É uma tese pergunta. Então, como fugir do aprisionamento que as novas tecnologias provocam? E o que é que nós teremos em seguida? O desenvolvimento. No desenvolvimento, ele apresentará o quê? Argumentos para defender essa tese, certo? Posso continuar? Agora sim, gente. Perdão, tá? Agora a narração ficcional. E aqui vocês podem escolher séries, alguma série, um conto, um romance, um filme. Vocês escolhem. Vai depender também do tema, claro, não é? Então, quanto mais leitura, melhor. Quanto mais leitura, mais conhecimento de mundo. Quanto mais conhecimento de mundo, mais opções. Combinado assim? Então, o sistema carcerário brasileiro e os seus efeitos no século XXI. O autor trouxe Graciliano Ramos com que obra? Memórias do Cárcere. Então, vejam que ele apresenta o tema trazendo uma narrativa não ficcional. Em seguida, ele relaciona a ficção com a realidade. Em relação ao quê? Ao tema. Hoje, ainda que não vivamos mais um período opressor, o sistema prisional brasileiro continua sendo visto como um símbolo de tortura. E aí, a tese, desse modo, revê a situação social a qual o penitenciário está submetido é indispensável para avaliar seus efeitos na contemporaneidade. Percebe? Então, ele irá usar argumentos, né, para defender o ponto de vista dele, certo? Então, mais um tipo de introdução. A narrativa ficcional, aqui é a focalização do tema e em seguida a tese, certo? Não precisa engessar, gente. É é um exemplo, combinado assim? Mas vejam como é bem melhor. É uma forma bem interessante de vocês iniciarem uma introdução. Posso continuar? Não posso? Com certeza, todo mundo entendendo. Aqui eu não posso parar. O programa não deixa. A próxima, antecipação da conclusão, o nome já diz, certo? Vocês farão uma breve conclusão da análise que pretendem chegar. E em seguida apresentam o quê? Introduz essa análise, certo? Que será abordada, anunciando o tema. Então, vejam bem, ele traz uma breve conclusão, certo? Da análise que pretende chegar. Eu destaquei em vermelho. E em seguida nós temos aqui a tese. O tema é trabalho, fator de promoção ou de degradação. E o exemplo. Ao contrário do que muitos pensam, o trabalho, se tivesse que ser classificado como bom ou ruim para a humanidade, apresentaria a mesma característica de todas as demais estruturas, sistemas e fenômenos. Não é em si um fator de promoção nem de degradação do homem, mas uma ferramenta que pode ser utilizada para diversos objetivos. Da mesma forma, depois apresentará argumentos para defender esse ponto de vista. Certo? Tudo bem? Vocês entenderam? O produtor ele refere-se brevemente à conclusão da análise que pretende chegar. Em seguida, o que é que ele faz? Para introduzir a análise do tema abordado, ele anuncia a tese a ser defendida. Certo? Tudo bem, gente? Posso continuar, não posso? Resgate histórico, ou também conhecido como alusão histórica. Cuidado para não exagerar, certo? No tamanho da, do período. Usem aí no máximo 4 linhas para apresentar essa parte, certo? Esse recorte, ok? Aqui eu destaquei em vermelho, combinado? Então, na nossa aula sobre tese, eu vou falar também sobre essa questão da tese. Ela não pode ser muito extensa também, tá? Tem que ser um período, em um período. Então, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. O autor utilizou qual tipo de introdução? Resgate histórico.
E que ele trouxe o quê? Na antiga polis de Esparta, havia a prática da eugenia, ou seja, a segregação dos denominados imperfeitos, como, por exemplo, os deficientes. Veja aqui conhecimento de mundo, não é? De qual área? Da história. Passados 2000 anos, o preconceito contra esse grupo ainda prevalece socialmente e afeta principalmente a área da educação. Então, ele usou aqui, né, um recorte da história para o quê? Para apresentar o tema. Qual é o tema? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Nesse contexto, os surdos são grandes vítimas da exclusão no processo de formação educacional. Então, ele já diz aqui que os surdos, não é? Eles são excluídos do processo de formação, o que traz desafios e a busca por autonomia e pela participação de pessoas com essa deficiência no espaço escolar brasileiro. Em seguida, ele irá argumentar para defender essa tese. Vejam que aqui já tem as palavrinhas-chave, desafios, certo? Olha, desafios sobre a formação educacional de surdos. Então, esse aluno não tem perigo de tangenciar nem de fugir ao tema, ok? Perfeito. João Pedro, Enem 2017. Próximo, dados. O tema, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. No caso, a autora Amanda Carvalho, o que é que ela faz? Ela utiliza uma frase de abertura, certo? Uma frase de abertura, e em seguida contextualiza aqui, ó, utilizando dados estatísticos em relação a que tem ao tema. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. É uma declaração, não é? De acordo com o mapa da violência, então ela traz aqui, ó, um dado estatístico, argumento de autoridade. Tem aqui, ó, de acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230%. E no período de 1980 a 2010. Além da violência física, não é? O balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses, a violência psicológica. E aí, depois dos dados, a tese. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Então, segundo a autora desse texto, tudo isso, né, esses problemas ainda, os problemas persistem, ou essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Certamente, no desenvolvimento, buscará argumentos para defender esse ponto de vista, ok? É, cuidado, gente, dados estatísticos, certo? Divulgados na mídia. É, você precisa ter esse comprometimento com a verdade dos fatos. Ainda que você questione, de repente, esses dados, certo? São dados verídicos, são dados, mas você pode questionar no seu texto, tá bom? É, outra coisa, eu já destaquei, não é? Já falei, não se esqueçam de colocar o quê? De indicar o quê? A fonte. Próximo, citação. A citação, como vocês já devem saber, ela pode ser direta ou indireta, não é assim? E ela contribui, gente, para reforçar a validade do ponto de vista defendido no texto, né? Em seu texto. É, uma observaçãozinha assim, gostaria de ressaltar aqui, que essa estratégia, certo? Só deve ser utilizada caso você tenha como garantir que ela manterá uma relação direta com os argumentos apresentados no texto. Não coloque uma citação só por colocar, não, tá certo? E outra coisa, uma boa citação não precisa ser de um filósofo famoso, não. Pode ser vocês podem colocar um trecho de uma música, podem colocar a fala de um político, certo?
lembre-se apenas de utilizar o recurso da escrita. Se a citação for direta, usar as aspas, certo? Se for indireta, ou seja, você não se lembra de realmente, literalmente, de como ele falou, escreveu, vocês parafraseiam, mas não deixem de indicar o autor, certo? Combinado assim? Deu para entender? Também é um excelente recurso, é uma excelente forma de iniciar um texto, a citação. Além de indicar o que? Conhecimento de mundo e além de trazer, logo no início do texto, um argumento de autoridade. Combinado? Vejam aí, vocês já começam arrasando. Continuando, a definição, o nome já diz. Definição é quando o autor, certo, escolhe conceituar o tema, certo? Aqui o tema é sedentarismo, o grande mal do século. Ele pode conceituar a partir do dicionário, se eles, né, se lembrar, né, tal do dicionário como conceitua, por exemplo, sedentarismo. Pode ser também de alguma área do conhecimento, dependendo do tema, ou ele pode simplesmente conceituar a partir do conhecimento de mundo dele, ok? Então, existem várias formas de conceituar. Alguns professores gostam muito, né, de quando o aluno inicia o texto utilizando esse tipo de introdução. Eu ai, não sei falar mais não, gente, pelo amor de Deus. Eu não gosto muito, é isso que eu quero dizer. Pronto. Então, depois da definição, ele apresenta a tese. E em seguida, continua o texto com os argumentos e, por fim, a conclusão. Continuando, depois da definição, vamos para a comparação. A comparação é muito interessante também. Usar esse tipo de introdução requer alguns cuidados. Quais, professora? Primeiramente é o seguinte, gente, vocês não podem cair naquele complexo vira-lata, sabe? De que tudo lá fora é melhor do que o que nós temos aqui no Brasil, certo? Nós somos inferiores aos povos aos povos pertencentes aos países desenvolvidos. Esse complexo vira-lata não pode, certo, sobressair quando você escolhe esse tipo de introdução. O que precisa ser ressaltado aqui são as ideias, certo? Tudo bem? Outra coisa é a questão dos direitos humanos, a questão também da Constituição Federal. Vocês precisam respeitar. Porque, por exemplo, se vocês optarem pela comparação utilizando aí a história, e de repente algo que no passado era considerado legal, atualmente pode ser ilegal. Então vocês precisam ter esse cuidadinho, tá certo? Tudo bem, gente? Então, o autor aqui, a Natália, a autora, produtora desse texto, ela demonstrou um conhecimento de mundo, não é? Um conhecimento aí relacionado à história, muito interessante. Ao falar de intolerância religiosa, ela trouxe o que? O Estado Islâmico, que nós sabemos que é um grupo terrorista, surgiu lá na Israel e na Síria. Esse grupo é formado por várias pessoas de etnias diferentes que têm uma visão bem radical do islamismo. E ela compara, certo, com que aqui, não é? Esse radicalismo, essa intolerância, no Brasil, não é? Ela diz que assim como existe essa intolerância nesse local, no Brasil também nós temos ainda, certo, a intolerância religiosa, certo? E a violência. E em seguida ela apresenta a tese. Ela irá defender esse ponto de vista, né? Medidas que alterem essa situação devem ser adotadas. Qual é a situação? Eu vou ressaltar aqui a focalização do tema. Ó. Assim, tornam-se progressivamente mais comuns episódios de violência motivados pela religião, o que é contraditório. E além, olha que interessante, além de trazer na introdução a comparação, ela ainda traz também a Constituição Federal, que é um argumento de autoridade, né? Então vejam o conhecimento de mundo da autora desse texto.
E eu gostaria de ler. Eu achei muito interessante essa introdução, bem completa. Então, qual é o tema? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, perdão. Existem atualmente diversos conflitos religiosos no mundo, fato que pode ser exemplificado pelas ações do Estado Islâmico, que utilizam a visão radical do islamismo sunita. Nesse contexto, olha aqui a comparação, percebe-se tal, que tal realidade, a comparação, que tal realidade, a realidade aqui, não é? De intolerância também ocorre no Brasil, um país com dimensões continentais e grande diversidade religiosa. Assim, tornam-se progressivamente mais comuns episódios de violência motivados pela religião, o que é contraditório. Né? Por que é contraditório? Porque a nossa Constituição, né? O Brasil é um país o que laico, né? Isso está lá na Constituição. E o que é isso? Garante a liberdade de crença nas diferentes manifestações culturais. Está escrito, muitos não respeitam e sabemos disso. Então, portanto, medidas que alterem essa situação devem ser adotadas. Então, como eu já falei, ela usará argumentos para defender o ponto de vista. O próximo tipo de introdução é a descrição de cena. Perfeito, gente. Quando o aluno consegue trazer o trecho de um romance, de um conto relacionado ao tema, e aí, então, com certeza, o corretor fica super, super feliz, certo? Vejam bem, eu destaquei em vermelho, eu não coloquei aqui a tese. Buzinas estridentes atordoam os passantes. Edifícios altíssimos cobrem os céus cinzentos da metrópole. Uma fumaça densa e ameaçadora empresta a São Paulo o aspecto de fotografias antigas, sombreadas pela cor do tempo. É a paisagem tristonha da poluição. Olha que lindo, perfeito, né? Então, o último exemplo que a professora Lidvânia trouxe, certo? E aí, para finalizar, eu trouxe esse recadinho. Gente, não existe uma única fórmula para a construção de uma introdução. Contudo, conhecer algumas técnicas com certeza facilitará o percurso do produtor de texto. Eu gostaria de acrescentar algo. Além de conhecer as técnicas, é preciso ler. A leitura, quando eu falo de leitura, dos diversos tipos de leitura, gente. Leitura, quando eu falo de leitura, pense em um bom filme, num bom documentário, numa boa entrevista, numa reportagem, num bom romance, numa matéria, certo? Amplie esse conhecimento de mundo. Um bom bate-papo, tudo isso serve para ampliar o conhecimento de mundo de vocês. Vamos que vamos, não é assim? Muito obrigada, gente. Aqui o meu e-mail, certo? Professora Leidivânia Mendes. Nós tivemos pouquíssimos encontros, né? Infelizmente ocorreu essa tragédia, não é? Essa crise aí. Mas tudo vai passar, podem acreditar. E lembre-se que eu irei postar no Moodle uma atividade brevemente. Combinado assim? Eu ainda não, eu iniciarei amanhã a correção das redações. Estou conversando com a professora Verbena. Amanhã começarei. E não, eu estou pensando aqui a melhor forma de divulgar, de enviar para vocês a correção. Espero que as nossas aulas iniciem o mais breve possível aula presencial, não é isso? Até a próxima. Um beijo. Saudade de vocês, tá?